Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, sejam bem-vindos, mais uma semana em que nos reunimos, sempre com a leitura, o comentário de uma bela obra, e você que nos acompanha sabe que estamos falando deste livro que é tão especial, se chama O Espírito da Verdade. Nesse livro nós temos a psicografia de Francisco Cândido Xavier, do querido Valdo Vieira também. Lembrando que quem escreve, quem envia essas mensagens são os espíritos amigos diversos. Então temos várias mensagens com muito conteúdo sobre diversos temas. Você poderá buscá-los nos programas anteriores, busque porque tem um trabalho muito bonito. E hoje estaremos iniciando então no capítulo 40 com um novo tema. Lembrando que nós estamos sempre pensando esses capítulos, não é, de forma aleatória e trazendo a vocês. Se vocês quiserem conhecer o livro todo, você pode adquirir, ler o livro completo. Nós não estaremos realizando aqui a obra do início ao fim. Mas estamos trazendo sim temas e mensagens que são muito edificantes, que sempre nos esclarecem. Então fique conosco, se você não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos! Como a Solange acabou de dizer, é muito importante que você saiba que esta obra que veio até nós graças à cooperação de dois médiuns, não é? O Valdo Vieira e o Chico Xavier, ela é um agregado de mensagens de muitos espíritos. E quando isso acontece, nós teremos um leque muito vasto de assuntos que estarão abarcando uma grande área da nossa vivência pessoal. Diferentemente de uma obra específica que tenha o seu conteúdo preso a uma história com começo, meio, fim, que às vezes ela se prende apenas a um determinado aspecto da vida, estas obras feitas com o reunir mensagens variadas, elas possibilitam que nós tenhamos ensinamentos em muitas áreas, na área pessoal, na área emocional, na área afetiva, na área profissional, no comportamento em fraternidades, como clubes, como locais de trabalho. E isso faz com que as pessoas tenham mais recursos em muitas outras áreas, além do fato de serem mensagens breves, que facilitam muito a leitura e a meditação. Você não precisa ler o livro todo para ver todo o seu conteúdo. Cada mensagem tem um conteúdo. E aqui neste livro, como a Solange falou, não é Solange, o livro está vinculado ao Evangelho segundo o Espiritismo, não é mesmo? É isso mesmo. O capítulo 6 do Evangelho, lá você encontra o Cristo Consolador. E hoje, a mensagem de hoje, no capítulo 40, fala para a gente sobre Jesus e você. É uma mensagem do Espírito André Luiz. Então vamos seguir adiante, vamos dar uma olhada nesse texto. Nosso mestre não se serviu de condições excepcionais no mundo para exaltar a luz da verdade e a bênção do amor. O primeiro trecho já nos mostra que o Cristo que veio para esclarecer, ele, desde o começo, ele se vê rodeado de dificuldades. Se você imaginasse que seria adequado ele possuir todas as facilidades dos poderosos, ele poderia ter nascido em Roma, ter sido o César da época, ter definido onde seriam as invasões, como seria feita a sociedade a partir dele, que valores estariam sendo difundidos, aí talvez os valores espiritualizantes, porém, seria muito difícil que ele conseguisse alguma coisa tendo nascido no berço fácil, porque todos os que estivessem ao seu lado estariam lutando para manter os privilégios, não aceitariam perder aquilo que era tão precioso. E isto acontece até os dias de hoje. Todas as pessoas que tenham uma visão espiritualizante e que, portanto, menos egoísta, vão encontrar oposição daqueles que são os egoístas, que não querem ficar menos, ficar com menos, ficar em uma situação mais difícil. Então, já na primeira apresentação do capítulo 40, nós vemos André Luiz dizendo que Jesus, como a Solange vai por aí,
não teve condições excepcionais no mundo para que ele pudesse exaltar, ressaltar, que ele pudesse dar privilégio à luz da verdade e à bênção do amor. Jesus nasce sem lugar para a sua mãe dar à luz, nasce no meio dos animais, nasce dentro de uma gruta sem qualquer asseio, ele nasce filho de pessoas muito pobres. Desde o começo da sua vida é assim, a simplicidade. E isto não impediu que ele fizesse tudo o que ele fez. Portanto, André Luiz já nos está colocando como premissa exatamente esse aspecto. Não é necessário que o indivíduo se revista de favores do mundo para ele poder fazer alguma coisa de bom. Nós, Solange, vamos encontrar muitas coisas interessantes ligadas a isso, principalmente quando existe na loteria um prêmio acumulado e as pessoas vão lá fazer a sua aposta, não é que eles chamam de fezinha. Vou fazer minha fezinha, eu vou botar fé que eu vou ganhar. Então as pessoas começam a falar: Senhor, se eu ganhar eu vou ajudar muita gente, eu vou construir muita casinha para os pobres, eu vou ajudar as pessoas que estão passando fome na favela. Aí aquelas promessas todas, não é? Condições especiais que as pessoas invocam para que elas possam fazer coisas que elas já poderiam estar fazendo, mas não estão. Estão pedindo privilégios que já, em alguns casos, elas estão usufruindo. Porque, veja só, vamos pensar no seguinte: uma pessoa que tem o hábito do fumo e ela fuma um maço de cigarro por dia, só um. Veja só, ela, em 10 dias, se considerarmos a média de preço do cigarro em algo em torno de R$5, por exemplo, você pega o cigarro mais barato e o mais caro e tira a média. Você em 10 dias, você fuma 50. Em 30 dias, você fuma 150. Então, se em 30 dias você fuma R$150, em 10 meses você fuma R$1.500. E em 12 meses você fuma R$1.800 em um ano. Agora, pense, você que está fumando R$1.800, transformando sua saúde em fumaça, em um ano você já deu R$1.800 de esmola, de ajuda aos pobres, você já fez isso. Você, pessoa simples, trabalhador, porque para fumar um maço de R$5 não é uma pessoa que tenha muito recurso, assim, que seja um barão da economia, não. É o cidadão que tem um vício comum. E este cidadão, quando pensa em fazer a ajuda chegar a outras pessoas, diz: não, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro para ficar dando para os outros. Mas tem R$1.800 por ano, sem contar a atualização, não é? Monetária, para queimar e transformar em fumaça. E com isso, piorar a sua saúde, o que é mais grave ainda, não é? Então você imagina, condição, aí a pessoa vai estar, o prêmio da loteria acumulado, ela vai jogar e vai pedir: se eu ganhar sozinho na loteria, eu vou ajudar tanta gente. Vai ajudar nada, nem a si mesmo está se ajudando, já tem dinheiro, porque se essa pessoa fumasse só metade e desse a outra metade, ela estaria doando quase R$1.000 por ano para os outros que estão aflitos, mas não. Então vejam só como a gente faz um raciocínio meio trôpego com relação ao que nós queremos para fazer o bem. Nós já temos. Imagina então essa pessoa que em um ano fuma R$1.800, se ela está fumando há 10 anos, são R$18.000. Se são 20 anos de fumo, são R$36.000. Se são 30 anos fumando, são R$54.000. Olha só. É muito dinheiro. 54 mil transformado em fumaça. E a gente pedindo coisas específicas, ficar milionário, ganhar muito dinheiro, para aí começar a ajudar o próximo. A gente não está se ajudando nem com o pouco que a gente já tem sobrando, a gente está se matando com isso. Olha só, já no primeiro parágrafo, não é, Solange? É isso mesmo, André. Mas vamos seguir no texto porque tem muito mais coisas pela frente. Olha só. Em razão disso, não aguarde renovação exterior na vida diária para ajudar. Comece imediatamente a própria sublimação.
Jesus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Se você dispõe de mínimo recurso, já possui mais que ele. Aí começa, né? Aí começa a paulada. Não é, Solange? É isso mesmo, gente, porque ele já está dizendo aqui, olha, que Jesus não tinha realmente nada. E para a gente já começar a agir imediatamente, porque nós temos muito mais, né, possibilidades do que Jesus tinha naquela época. Sabe, Solange, eu conheço pessoas que dizem assim, primeiro eu tenho que fazer o meu pé de meia. Eu preciso trabalhar, juntar dinheiro para constituir minha família. Aí ele trabalha honestamente, né? Corretamente. Aí ele constrói sua família, aí vem os filhos. Aí primeiro ele trabalha para fazer o seu pé de meia, depois ele trabalha para criar os seus filhos. Aí ele cria os filhos. Aí os filhos vão crescer e ele quer trabalhar para dar uma casa para cada filho. Aí ele trabalha, consegue dar uma casa para cada filho. Aí ele continua tendo que trabalhar, porque os filhos vão se casar e vão ter filhos. Então agora ele vai trabalhar para fazer o bem-estar chegar aos seus netos. Quer dizer, quando tiver tudo ok, aí ele fala assim, bom, quando eu não tiver mais que me preocupar, aí eu vou ajudar os outros. Na verdade, o que nós estamos vendo é a replicação do egoísmo, utilizando-se de uma boa desculpa, aquela que pareça muito justa. Não, eu vou cuidar daqueles que eu pus no mundo, eu vou ajudar os meus filhos, depois os meus netos. Então, veja só, eu conheço pessoas que trabalharam a vida inteira, juntaram um bom dinheiro e poderiam, depois de aposentados, ter uma vida tranquila, uma vida boa, só com o recurso que estava aplicado ele poderia viver muito bem. Mas aí o que fizeram? Agora que eu me aposentei, eu não posso ficar vivendo, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí monta um restaurante, aí aluga um lugar, aí pega o dinheiro, começa a aplicar para ver se o dinheiro multiplica. E aí começa a se dar mal, aí começa a enterrar o dinheiro que tinha, aí não dá certo, o negócio vai para trás, ou vem uma pandemia, ninguém pode entrar no restaurante, ou acontece a alta de um preço qualquer e ele fica, mas eu pensei que eu ia ter sucesso. Quer dizer, fica quieto, sossega, usa aquele recurso que você trabalhou tanto para ter e faça alguma outra coisa em benefício do seu espírito. Mas as pessoas, elas estão assim encruadas que nem craca de navio, né? Aquele bicho que gruda no casco das embarcações e fica lá. Então, nós já começamos a entender o que o André Luiz está falando. Não espere renovação externa. Quando eu tiver uma casa melhor, aí eu vou ter tempo. Quando eu tiver não sei o que, aí eu vou fazer. Tem Solange, uma história de Humberto de Campos em um dos seus livros, escritos pelo Chico, em que uma mulher renasceu com uma tarefa para ajudar mais ou menos, acho que 80 espíritos que ela tinha se comprometido a dar um abrigo, a tirar da rua. E ela então tinha mediunidade, ela começou a sua vida com o amparo dos espíritos para trabalhar em favor do próximo, associou-se a um grupo de espíritas e começou então, vamos fazer um projeto de fazer uma creche. Ok. Arrumaram o terreno, começaram a construir. Quando já estava quase tudo pronto, ela achou que era pequena. Não, vamos aumentar. Depois que aumentaram, aí ela achou que precisava mudar o piso. Não, temos que fazer um piso mais seguro. Depois que fizeram o piso mais seguro, e o tempo passando, né? O tempo passando. Aí, não, temos que fazer uma grande horta para a gente ter o alimento. Temos que fazer um pomar. E ela foi. Se passaram então já 30 anos sem que ela tivesse inaugurado. Aí um belo dia o espírito se comunica e diz, escuta minha filha, é muito bonito ver a sua preocupação com relação aos detalhes, mas não se esqueça que o tempo está passando. Daqueles 80 que você tinha que recolher, 30 já voltaram à droga. Já renasceram e deveriam ter sido abrigados, mas eles já voltaram à droga. Outros 20 estão presos porque cometeram delitos. Ou seja, quando a obra ficar pronta, não vai ter, o que você tinha se comprometido não vai poder ser aplicado para nenhum deles. Tá vendo como a coisa a gente vai adiando e vai pedindo mais coisa e com medo de botar a mão na massa? É o que André Luiz está falando. Não fique esperando, não. Quando eu tiver mais saúde, quando eu ganhar alguma coisa, quando eu me aposentar, não, vai fazendo já. Porque quem não faz agora, quando se aposentar também não vai fazer. Porque não deseja isto. Ele usa essa desculpa para dizer, olha, não estou fazendo ainda porque eu não tenho tempo.
Mas a gente tem tempo para trabalhar, a gente tem tempo para passear, a gente tem tempo para desfrutar, a gente tem tempo para jogar tempo fora. Então, nesses tempos que você vai jogar fora, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa boa, vai melhorar-se como espírito. É o que André Luiz está falando. Jesus não tinha uma pedra para pôr a cabeça. Se você já tem guarda-roupa, se você já come 2 vezes por dia, mesmo que você more de aluguel, você tem onde dormir, você tem um patrimônio pequeno, mas você já tem mais do que Jesus tinha. Exato. E aí, daí para frente, a paulada vai continuar. Vamos lá? Jesus, em seu tempo, não desfrutou qualquer expressão social. Se você detém algum estudo ou título, está em situação privilegiada. O que significa, né? Jesus não desfrutou de qualquer expressão social. Não nos consta que Jesus fosse alfabetizado, que tivesse frequentado escola, que tivesse tido um grêmio onde ele se reunia. O máximo que ele tinha era a casa onde morava com José e Maria, o relacionamento com alguns amiguinhos de convivência, só isso. Não teve nenhum cargo político, de nobiliário, doutor, de doutor ou de nobreza, nada, absolutamente nada. Agora, se Jesus não teve nada disso e foi Jesus, você que já tem pelo menos o curso primário, você que já estudou pelo menos até o curso técnico, você que tem esclarecimento porque aprendeu a ler e escrever, você que já faz parte de uma agremiação qualquer, seja um clube, seja uma associação de bairro, você já sabe expressar-se, você é presidente, secretário de alguma coisa, mesmo que você não ganhe para isso, você já é mais do que o Jesus era. Você já tem mais do que o Jesus tinha em termos de capacitação, de acordo com a nossa convivência social. Então, Jesus não tinha nada disso e fez o que fez, não é? É algo que nós já não podemos dizer, se eu tivesse capacidade, se eu tivesse aprendido a ler e escrever, você sabe ler e escrever. E o que você tem escrito? Você tem escrito alguma coisa de bom para os outros? Você deixou algum bilhetinho falando, olha, muito obrigado por você ter feito a comida, estava muito gostosa. Você deixou alguma coisa escrita com a sua potência de expressar-se? Expressar a sua gratidão, expressar o elogio, o reconhecimento dos outros? Quanto tempo faz que você não escreve um bilhete? E eu não estou falando de escrever o WhatsApp, não, porque o WhatsApp é uma coisa que já vem até ali as frasezinhas prontas. Eu estou falando de você mesmo, com a sua letra, com a sua capacidade de expressar-se, você deixar isso por escrito. Recentemente nós tivemos uma experiência na nossa instituição, Solange, e que essa experiência foi bastante intensa do ponto de vista vibratório. E eu falei para as pessoas, olha, vocês quando chegarem em casa, peguem um pedaço de papel, um caderno, uma caderneta e escrevam o que vocês sentiram quando você estava fazendo a tarefa. O que você sentiu, que emoção que você teve. E então as pessoas foram para casa. Depois de algumas semanas, uma delas veio falar para mim, olha, a pessoa que estava comigo lá no tratamento, lá na atividade, ela chegou em casa e falou assim, o André falou que eu tinha que escrever. Aí eu fui lá, fui escrever. Ela ficou meia hora, 20, 40 minutos, 1 hora, para tentar escrever o que ela tinha sentido. Porque tinha dificuldade de fazer isso, não está acostumado. E você vai falar de alguma coisa que você sentiu. Imagina se a gente tem que fazer isso para os outros, né? O que você disse vai ser um benefício para outra pessoa. Se nós não treinarmos, mas nós podemos fazer isso. Nós somos uma usina que com o conhecimento das letras podemos fazer a felicidade de muitas pessoas com pequenas frases, sejam escritas ou sejam faladas, não é mesmo? Continuamos a paulada. Jesus esperou até os 30 anos para servir mais decisivamente. Se você é jovem e pode ser útil, usufrui magnífica oportunidade. Ora, quando eu estiver mais maduro, aí eu vou fazer as coisas. Mas se você agora é jovem, sabe que pode fazer as coisas, tem capacidade física, tem o vigor, por que esperar ficar velho? Quando é jovem é porque é muito jovem. Quando é velho, porque eu já estou cansado, não estou aguentando, não é, Solange? Vamos em frente? Vamos. Jesus partiu aos 33 anos,
Se você vive na idade amadurecida e dispõe do ensejo de auxiliar, agradeça ao alto, dando mais de si mesmo. O que significa isso, Solange? Então, Jesus morreu tão cedo, 33 anos, e Ele fez tanto por nós. Imagina as oportunidades que nós temos quando nós vivemos até 70, 80 anos ou até mais, porque hoje está muito mais fácil vivermos, né? A longevidade, ela se estende por mais tempo. Então, nós temos também que aproveitar essa oportunidade. Mesmo que nós estejamos meio cansados, meio, com dificuldade de caminhar ou de nos movimentar, tudo que possamos fazer a gente deve tentar, porque o que a gente vê, André, inclusive lá na nossa casa, nós temos um grupo de trabalhadores e nós vemos que das que mais trabalham são as mulheres que têm mais de 70 anos, elas trabalham muito e trabalham por amor, porque querem, não porque são obrigadas, mas elas, o que a gente vê é que através desse empenho, a espiritualidade parece que injeta nessas mulheres, nesses homens, uma energia maior. Então, elas têm o apoio, o amparo da espiritualidade para que elas continuem trabalhando e cada vez mais. Então, nós não temos na nossa casa idosos, terceira idade, assim, meio que... capenga, caindo aos pedaços. Não, eles estão ali firmes no trabalho, com o apoio da espiritualidade. A gente vê, tem uma frase do Chico que eu gosto muito, que ele diz que o trabalho engrossa o fio da vida. E é exatamente isso que a gente vê na prática. O trabalho está engrossando o fio da vida dessas pessoas. Elas conseguem ter mais energia, mais pique, graças ao que estão fazendo. Nós temos que entender que cada dia vivido é um recurso que Deus pôs na nossa mão para que nós pudéssemos multiplicá-lo. O tempo, com a nossa capacidade, mesmo com restrição do ponto de vista físico, nós podemos utilizar esse tempo de uma forma positiva. Então, quando nós temos a mente presa à história de que a hora que eu aposentar, eu já não preciso mais trabalhar, muita gente interpreta isso como uma pré-morte e vive como se agora ele não precisasse fazer mais nada. Lá no Livro dos Espíritos, nós temos a lei de trabalho. A lei de trabalho, que está bem explicada naquela obra, ela nos ensina que trabalhar para o mundo espiritual não é apenas ter um ofício que te renda recursos, que você ganhe dinheiro, como é o conceito que as pessoas fazem a respeito do trabalho. Para os espíritos, está escrito lá na lei de trabalho, toda ocupação útil é um trabalho, toda. Portanto, qualquer coisa que você vai fazer, você vai lavar uma louça, é uma ocupação útil, você está trabalhando. Você vai olhar uma criança, para que ela não caia, para que ela possa brincar, essa ocupação útil não vai te render nada, mas é um trabalho. Você vai levar o lixo na rua, é um trabalho. Você vai ouvir uma pessoa que está triste, chateada, e ela não tem com quem desabafar. Você está fazendo algo útil, é um trabalho. E eu me recordo de uma história que você falou do Chico, aconteceu com ele. O Chico foi trabalhar a vida inteira. O trabalho na vida do Chico era intenso. Quando ele foi envelhecendo, ele foi perdendo vigor físico, seu corpo foi ficando desgastado. E chegou um momento em que ele não conseguia sequer escrever, porque ele era médium de todas as faculdades, mas através da escrita ele podia receber mensagens, ele podia receber remédios, tratamentos e livros. Só que ele não conseguia mais escrever porque ele não tinha mais o vigor físico suficiente. Ele não podia mais receber entidades, porque a capacidade de percepção, o seu vigor não permitia tanto, porque desgastava muito. Então chegou um momento em que ele pergunta a Emmanuel, seu mentor, para que servia mais ficar na Terra? Que ele já não tinha mais como escrever, já não podia receber tantos os espíritos, já não podia trabalhar tanto, estava dependendo de outros para levá-lo aos lugares, porque ele não conseguia andar sozinho, tinha fraqueza nas pernas. Ele falou assim, mas para quê? O que eu vou ter que fazer agora? Qual que é a minha tarefa agora? Eu sou um peso inútil. Aí Emmanuel disse para ele, agora meu filho, a sua missão é de cumprimentar as pessoas.
Essa é a sua missão agora. Ou seja, todas as pessoas que queriam conhecê-lo enchiam filas e filas e filas nos finais de semana na porta da casa do Chico para poderem estar com ele. Então, a função dele agora, a missão dele era cumprimentar as pessoas. E olha aqui que era preciso. Uma pessoa segurava a cabeça dele para dar sustentação, outra pessoa apoiava a mão dele para que ele pudesse não se cansar demais, e ele ficava com a mãozinha aberta e as pessoas passavam como aqueles que vão ver uma pessoa muito importante, não é? Que tem que passar e tem a alegria de pegar na mão. E ele então cumprimentava as pessoas e falava alguma coisa com elas. Ou seja, está aproveitando o tempo para fazer algo de bom. Aquelas pessoas estavam recebendo algo de bom dele. Veja só, quantas coisas que nós podemos fazer além dos 33 anos que Jesus viveu e que às vezes a gente vê, se a gente fizer um inventário das coisas importantes para o espírito, para o nosso aprendizado, para nosso devotamento às causas do bem, nós vamos ficar devendo. É por isso que no livro Missionários da Luz, Solange, os espíritos que estão, André Luiz, o Alexandre, nos contam sobre o que é o espírito completista. A gente vê quantas pessoas voltam para o outro lado tendo cumprido 30%, 40% no máximo, de tudo aquilo que ficou compromissado para fazer antes dele ter nascido. Aí vai para a praia, aí vai pro passeio, aí vai pra televisão, aí vai pro jogo de futebol, aí vai pra novela, e o tempo vai embora, e a pessoa chega nos 80 com 30% do que ela tinha programado para fazer. E aí volta pro lado de lá, que pena, chupando o dedo, e agora que vai ser de mim? Vai ter que voltar para fazer de novo, fazer os 70 que não fez. Mas eu vou ter que voltar, vai ter que voltar pra terra, porque você não fez o que devia. É como a faxineira que você contrata para fazer um serviço numa casa inteira, ela trabalha só em 2 cômodos. Só limpa 2 cômodos, o resto da casa fica suja. Aí no outro dia, o que ela vai ter que fazer? Vai ter que limpar o resto da casa. Você vai ter que voltar aqui para limpar o restante. Então, é a função de termos tempo na Terra para ser aproveitado em coisas importantes para o espírito, o nosso. E com isso você vai fazer outros felizes também, não é mesmo? No caso do Chico, era agora apertar a mão das pessoas. É isso aí. Jesus não contou com os familiares nas tarefas a que se propôs. Se você convive em paz no recinto doméstico, obtendo alguma cooperação em favor dos outros, bendiga sempre essa dádiva inestimável. E aqui, André, a gente vê, lendo essa primeira frase, né? Jesus não contou com os familiares nas tarefas a que se propôs. A gente sabe que isso é verdade, porque as escrituras dizem que os seus familiares não compreendiam a tarefa do mestre, não é? E hoje, muitos de nós que às vezes desejamos realizar alguma atividade, alguma tarefa, muitos de nós deixam de fazer porque não conta com o apoio do companheiro ou da companheira. Eu não vou, fulano não gosta, não quer que eu vá, e assim vai. E você deixa de cumprir uma tarefa, né, seja a tarefa mediúnica ou servir como uma pessoa que não está ligada à mediunidade, isso vale para todos, mas você deixa de cumprir a sua tarefa, a sua missão, em decorrência daquilo que do seu companheiro, ou da sua família, ou seu filho, ou porque você tem compromisso com essas pessoas. E essas pessoas, de uma certa forma, às vezes até egoisticamente, querem te segurar ao lado delas. E você não tem essa força de se liberar para dizer, não, eu tenho tarefa, eu quero ajudar, ou eu quero fazer tal coisa, eu vou fazer. Você quer me acompanhar? Muito bem. Se você não quer, eu vou sozinho. Solange, existem pessoas que são peso. É verdade. Pessoas que são lastro. Não são apoio. Essas pessoas que não fazem nada, não querem que os outros façam. Então, é muito comum, Solange, a gente encontrar pessoas que dizem assim, não, eu queria fazer uma coisa, mas ninguém me apoia. Eu queria, sei lá, começar a fazer o bem para os outros, mas ninguém vai comigo. Eu queria levar um pão com manteiga na rua de noite, mas eu tenho medo, mas ninguém se dispôs a ir comigo. Então a gente vai empurrando para os outros, que muitas vezes não desfrutam do idealismo que você já desfruta, a culpa por você não ter feito o que só estava nas suas forças fazer.
Então, esse negócio de ninguém me ajuda, ninguém me compreende, por isso que eu não faço, é uma desculpa esfarrapada para aquele que pensa que é idealista, mas não é não. Está com preguiça. E o que é mais grave, se vale daquilo que os outros, ele acha que deveriam estar fazendo, mas não fazem, para se desculpar por ele também não fazer. É o suprassumo da covardia. Eu não fiz, Senhor, porque ninguém me apoiou. E por que você não se apoiou você mesmo? Já notou que se você tivesse começado, talvez alguém visse aquilo e te ajudasse? Alguém que também não tinha a coragem de começar e a partir dali viu que você foi e a pessoa então vai, se anima e faz? É assim que funciona. Agora, em termos de família, isso é muito mais grave. Por quê? Porque algumas pessoas se deixam arrastar por pressões diretas ou indiretas, por falta de apoio nos entes queridos e deixam de cumprir suas tarefas. Isso também acontece no livro Missionário da Luz. Só que ali, a médium, a senhora que tinha aqui na reunião mediúnica, vendo, ela tem que passar para pegar uma companheira e ir com ela, mas o marido é aqueles caras intransigentes que não está deixando a moça ir junto. Mas a tia que ia na reunião passa lá, intuída pelos bons espíritos, e diz, fulano, a fulana vai comigo. E, não tem problema, pode ir sim, se ela está com a senhora. Ele não quis dar o contra. Porque a esposa, ao invés de falar, não tia, o meu marido não quer, eu não quero criar problema em casa, então eu não vou. Ela fala assim, não, a senhora passa aqui que eu vou junto. Por quê? Porque o marido era um empecilho. Então veja só, a pessoa buscou caminhos para vencer a oposição. Porém, o parágrafo em si, ele está dizendo, não no sentido negativo, como nós estamos abordando, ele está dizendo no sentido positivo. Jesus não teve ninguém que o apoiasse e ainda assim ele foi. Isso. Quantos de nós não temos em nosso lar pessoas que nos apoiam? Companheiros que nos dão a mão, que vão conosco, que nos estimulam, companheiras que querem que as coisas melhorem e que também querem fazer do mundo um mundo diferente, para mais, para melhor, e que são pessoas positivas. Como é que você não vai aproveitar uma situação dessa? Como é que você vai deixar, eu estou com preguiça, não vou não. Mas a companheira está falando, vamos lá, nós temos horário, vamos fazer tal coisa, vamos fazer outra coisa. Então você não tem como se desculpar com a oposição das pessoas à sua volta. Imagina se você quer, estava pensando, sonhei uma noite de a gente fazer um pequeno ambulatório aqui no centro espírita ou aqui nessa casa vazia, arrumar ver se tem algum que possa vir tratar de doente ou trazer remédio, ou então fazer uma cozinha para a gente dar de comer. E aí alguém fala assim, oba, eu tenho panela em casa, o outro, eu tenho um fogão que eu não estou usando. Aí você fala, nossa, mas não queria que fosse tão depressa. Né? Agora eu vou ter que, por que eu fui abrir essa boca? Já tem um que quer ajudar, outro que quer fazer. Aí agora eu não posso falar que eu não quero, não é? Que vergonha. Então veja só, ele está falando, aproveite isto, somem-se os esforços para que o ideal se cumpra. Porque Jesus não teve isso não. Qual é a outra paulada, Solange? Jesus não encontrou ninguém que o amparasse na hora difícil. Se você recebe o apoio de alguém nos momentos críticos, saiba ser grato. Jesus estava sozinho na condenação, no julgamento, na crucificação. Poucos o acompanhavam, amedrontados com a intimidação que foi feita contra o mestre. Os amigos fugiram, só à distância alguns acompanhavam Jesus. Sua própria mãe não estava autorizada a estar com ele, sabendo, é claro, que ela estava sofrendo, que ela não estava fugindo. Mas, se você, como diz aqui, está passando por uma situação difícil, de doença ou de carência moral ou material, e você tem pessoas que estão te apoiando,
Você encontra mãos estendidas, você encontra alguém que te leve, alguém que vá te buscar, que vá com você ao médico, alguém que se esforce para que você tenha o tratamento adequado, alguém que faz a comida para você se recuperar. Seja grato, agradeça, seja reconhecido a isso que está acontecendo para facilitar a sua vida. Não é que você não vá ter que passar pela situação mais, porque nós temos que passar pelas situações que nos ajudarão, que nos farão mais fortes, que nos purificarão de equívocos que nós já cometemos. Nós precisaremos passar por isso. Porém, se você passa com alguém que está com você, é menos difícil, não é mesmo? É menos agoniante, é algo que te dá mais confiança para você vencer aquele trecho áspero da prova. Então, veja isto como uma bênção do céu. Ao invés de ficar com raiva de estar passando mal, de estar se sentindo com dor, de estar tendo que fazer uma cirurgia ou tendo que tomar um remédio amargo, agradeça, porque você está com alguém que vai estar com você. Vai ter alguém que vai te visitar, vai ter alguém que vai pensar naquilo que você precisa. Não para solucionar o seu problema, mas pelo menos para estar com você. Jesus não teve isso, não é mesmo? E aí, Solange? Jesus nada pôde escrever. Se você consegue grafar pensamentos na expansão do bem, colabore sem tardança para a felicidade de todos. O que significa isso, hein? Isso a gente vê tão comum, não é? Como que Jesus, com tão pouco, fez tanto, não é? A gente esquece que Jesus não escreveu nada, não acho que nem sabia escrever, talvez, não é? E aqui o texto diz que é para nós que temos o mínimo de condições de escrita, que conseguimos, né? Como ele diz assim, olha que bonito, ele escrever, ele põe grafar pensamentos é você escrever sobre os seus pensamentos. Então, se você já tem essa capacidade de fazer isso e utilizar isso como um instrumento para o bem, puxa vida, né? Olha que riqueza nós possuímos e muitas vezes não ligamos. Nós podemos sim fazer muitas coisas através dessa grafia, dessa escrita dos nossos pensamentos, em termos de proporcionar mensagens positivas às pessoas. Eu conheço uma história muito bonita de uma pessoa que era trabalhadora de uma instituição religiosa, uma instituição espírita. E ela, por causa de uma doença que foi inabilitando o seu deslocamento, ela morava em São Paulo. Ela não podia mais ir no centro espírita. E a doença era galopante, ela foi se restringindo, não podia mais andar. Ela ficava numa cadeira de roda. Então, os irmãos da casa espírita de vez em quando iam visitá-la, aplicavam passe, mas ela não podia mais sair de lá e ir no trabalho espírita, que era muito, muito difícil de deslocar-se. Então ela ficou agoniada, Senhor, eu queria tanto trabalhar, mas agora eu não posso, agora eu não consigo, mas eu queria fazer alguma coisa. Então, o que ela teve de ideia? Ela chegou perto da janela, ela morava no 10º andar de um prédio lá, e lá na frente do prédio tinha uma praça. Então ela ficou olhando, aí ela rezava ali, né, olhando para o céu, e Senhor, me inspira, eu queria fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. Então aí ela teve uma ideia, ou alguém sugeriu a ideia. Sabe essas mensagens que você recebe no centro espírita quando você chega para poder ler, antes de começar a reunião? Um papelzinho. Falei assim, por que eu não pego esse papelzinho aqui? Eu vou pegar esse papelzinho e vou jogar pela janela. Eu vou ver onde que ele vai parar. Aí ela tinha um monte dessas mensagens, ela pegou, pôs a cadeira de roda perto da janela, ela pegou o papelzinho, jogou, e o papelzinho um dia não estava ventando muito, o papelzinho começou a ir, foi indo, e ela foi acompanhando o papelzinho, até que o papelzinho caiu na praça, onde as pessoas estavam transitando. E aí, uma pessoa que estava passando, viu o negócio vindo flutuando assim, caindo, ela achou interessante, foi lá e pegou o papelzinho. Aí ela pegou o papelzinho e tinha uma mensagem. Aí ela começou a ler a mensagem, andando, né? E a mulher só lá de cima olhando. Aí a pessoa pegou, pôs no bolso. Pronto. E levou para casa. Aí nesse dia a mulher descobriu o que ela podia fazer. Expansão do bem. Aqui no caso pela grafia, mas a expansão do bem por qualquer forma. Então a mulher falou com o marido, ela separou um monte de mensagens, tira xerox para mim de todas essas mensagens em papel maior.
porque aí ficava mais fácil de ela ver, né, o papel. Aí ele foi lá no Xerox, tirou um monte de Xerox, cortou direitinho e ela passava boa parte dos dias jogando o papelzinho da janela para que o vento levasse e os espíritos levassem até a mão daquele que estava desarvorado, que estava triste, que andava por ali sem rumo, ele poder encontrar. Olha só, a expansão do bem, da maneira que se possa, não é? E hoje em dia, então, está muito mais fácil, porque a gente tem tantas possibilidades de fazer isso através da internet, dos celulares, né? De todo esse meio de comunicação tão rápido, tão fácil. Então, hoje essa possibilidade é multiplicada, é muito, muito mais ampla. Vemos assim que a vida real nasce e evolui no espírito eterno e não depende de aparências para projetar-se no rumo da perfeição. A vida real, hein? Olha lá. A vida real nasce e cresce no espírito. É a nossa alma que possui a vida real. E ela não depende de aparências, sejam as aparências do corpo, seja da roupa, seja do carro, para que ela possa colocar-se, para que ela possa se lançar no rumo da própria perfeição. Ela pode se tornar cada dia mais perfeita sem depender de nada externo. Jesus segue à frente de nós. Se você deseja acertar, basta apenas segui-lo. Sigamo-lo, pois. André Luiz. É aí que está. Vamos segui-lo, vamos fazer o que Jesus fez. Vamos dizer, mesmo que nós não tenhamos a evolução do Cristo, nem a sua potência, vamos fazer dentro de nossos limites algo mais do que temos feito. Pense você que está assistindo, o que mais que eu poderia fazer? Você vai ao centro, recebe 3 espíritos por semana e é tudo? Não, o que mais que eu poderia fazer? Não posso fazer trabalhos manuais, não posso ajudar outros lugares, não posso ser útil em outras coisas, não posso ser prestativo? Vá e faça, não fique esperando, porque daquilo que você vai fazer, você vai obter a ajuda e, se for necessário, outros se acoplarão, se associarão ao seu empenho na medida que percebam o que você faz. É isso mesmo, uma bela mensagem. Jesus e você. E você? Já pensou? Como é que você vai ficar nessa história diante de uma mensagem como essa? Então aproveite, está no Evangelho Cristo Consolador. Acesse, busque, conheça. Nós temos também uma programação, o programa O Espírito da Letra, em que você poderá ver muitos dos exemplos aqui citados, você encontra nas obras do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier. Então você vê o Espírito da Letra, o nome do programa, você acessando, você consegue ver a leitura, assistir a leitura, o comentário de diversas obras desse Espírito. Nós temos o Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz, temos já 8 obras lidas, comentadas, e agora estamos fazendo um livro muito bacana, se chama Ação e Reação, com muitos exemplos, muitas experiências. E nosso dia a dia está espelhado neste livro. Você quer saber como você vai enfrentar os compromissos do passado na vida presente? Ação e reação. Você quer saber o que você deve fazer na vida presente para ter um futuro melhor, uma outra oportunidade menos áspera do que esta que você está tendo? Ação e reação. O que você planta agora, você vai colher depois. E são inúmeros os exemplos e as lições que esse livro nos apresenta. Não perca, nós nos vemos no próximo programa, semana que vem, estamos aí, pegue seu livro, acompanhe conosco, assista também os programas anteriores, tem muita coisa boa. Semana que vem, deste livro, nós vamos contar uma experiência, uma história que Kardec passou. Mas fica para semana que vem. Até lá, grande beijo. Tchau, gente. Tchau.